É de se imaginar a seguinte cena. Pensa bem. Um laboratório super caótico, no meio da madrugada mesmo. Os pesquisadores exaustos, mas tipo num estado de euforia absoluta. Eles estão lá brindando com cerveja barata naqueles copos de plástico. Ah, a clássica cena de descoberta científica de garagem. Adoro isso. Exato. Só que eles estão manipulando o hélio 4 superfluido, resfriado a uma fração acima do zero absoluto e combinando isso com camadas finíssimas de grafeno. E o objetivo não é fazer algo levitar usando ímãs, tipo naqueles trens-bala, não. O que acontece ali na bancada desafia a própria estrutura do universo. Eles estão mexendo com coisas grandes, então. Muito grandes. Eles estão literalmente refletindo a gravidade. Imagina um espelho rebatendo a luz, mas rebatendo a atração gravitacional da Terra. Uma poça de líquido flutua no ar, perfeitamente esférica. As leis da física clássica sendo reescritas ali mesmo, no meio daquela bagunça toda. Mas aí, antes de registrarem qualquer patente, a porta é arrombada. Nossa, o pesadelo começa de verdade. Pois é. Homens armados invadem o local gritando slogans de que aquela tecnologia é uma abominação, um pecado contra a ordem natural e detonam explosivos que reduzem o laboratório e os inventores a cinzas. Fim trágico, certo? Só que não. O inventor principal, o John Grady, não morre. Ele acorda vestindo roupas impecáveis numa sala de espera estéril de um arranha-céu que nem consta no mapa. É uma desorientação brutal pro personagem. E é exatamente essa armadilha perfeita que lança a gente no universo do livro Influx, do Daniel Soares. A nossa imersão de hoje vai dissecar as camadas dessa história que, olha, tá muito longe de ser só mais um thriller de ficção científica com explosões e coisas do tipo. Ah, com certeza, percebe-se que tem muito mais coisa envolvida aí. Tem sim, é uma análise super complexa e francamente bem aterrorizante sobre inovação, controle burocrático e a verdadeira natureza do poder absoluto. A premissa central do nosso debate de hoje levanta uma questão que mexe com a cabeça. E se aquele futuro utópico que a humanidade tanto espera, tipo energia limpa, curas milagrosas, já foi inventado, mas está sendo deliberadamente escondido por uma elite invisível? Chegou a hora de desvendar isso. O nosso objetivo hoje é mapear como essa conspiração colossal funciona, do começo ao fim do livro. E tudo começa com essa invenção do John Grady e do mentor dele, o professor Burt Alcott, o tal do refletor de gravidade na T-Reality Labs. Isso mesmo. E no começo, o ataque parece ser obra de um grupo extremista chamado Winners, liderado por um cara chamado Richard Cotton. Teoricamente, esses fanáticos querem forçar a humanidade de volta para uma idade das trevas tecnológicas, sabe? Só que a realidade em que o Grady acorda é infinitamente mais burocrática e sinistra do que isso. Ele não foi levado por fanáticos para uma caverna no meio do nada. Ele foi levado para a sede do BTC, o Bureau of Technology Control, uma agência governamental tão secreta que nem o presidente dos Estados Unidos sabe que existe. E a figura central desse leviatã burocrático é o Graham Hedrick, que é o diretor do BTC. E olha, o Hedrick não é aquele vilão clássico que quer destruir o mundo dando risada maligna em frente a um telão. Não mesmo. Ele é assustador justamente pelo pragmatismo frio. Exatamente. Ele opera com base num manifesto filosófico que ele chama de a mentira necessária. O modus operandi do BTC é monitorar o planeta inteiro. Eles rastreiam patentes, comunicações de universidades, anomalias de dados em busca de tecnologias disruptivas. Então, se alguém cria a fusão nuclear a frio, ou a cura definitiva para o câncer, eles simplesmente interceptam. Sim, eles forjam a morte do cientista, usam acidentes de carro, incêndios criminosos ou ataques falsos como os dos Winnowers, apagam o trabalho do mapa e oferecem para o gênio uma escolha muito simples: trabalhar no anonimato total para o BTC, vivendo no luxo no subsolo, ou ser apagado de maneiras muito piores que a morte. Olha, eu preciso fazer uma pausa aqui, porque essa lógica me intriga muito. É como se existisse um bibliotecário super corrupto que queima todas as enciclopédias novas, dizendo que está fazendo isso para proteger as pessoas de cortarem o dedo na página do livro. É uma ótima analogia. Mas a justificativa do Hedrick é que o progresso tecnológico rápido demais causaria o colapso da sociedade. Só que, analisando friamente, será que uma transição tecnológica abrupta realmente destruiria o tecido social?
Ou essa mentira necessária é só a desculpa mais elegante e covarde já inventada para justificar o autoritarismo e manter o poder? Olha, essa é a tensão central da obra toda. O autor não dá respostas fáceis logo de cara. O Hedrick chega a mostrar para o Grade simulações rodando em supercomputadores do BTC que estão séculos à frente dos nossos. Nessas simulações, se você introduz energia limpa e gratuita hoje no mundo, o resultado de curto prazo não é uma utopia, do que em poucas gerações rolam extinção. Então não é um simples corte de papel na lógica deles. Para o BTC dar essa tecnologia para a humanidade atual, é como colocar bactéria numa placa de Petri com nutriente infinito. Elas se multiplicam até consumir tudo e morrerem no próprio lixo. Eles se enxergam como jardineiros podando a humanidade. Ah, mas espera aí, tem uma falha colossal nesse raciocínio. Quem desenha a simulação dita o resultado, concorda? Com certeza, o viés de confirmação é gigante nesse caso. Se o BTC controla as variáveis do supercomputador, é óbvio que eles vão gerar um modelo que justifica o próprio emprego e a própria existência deles. E o Grade percebe isso na hora. Ele entende que a motivação real ali é puro controle, não é salvação da espécie. E quando ele recusa esse pacto faustiano de trabalhar para a ditadura invisível do Hedrick, a máscara cai. E aí a coisa fica feia, porque vamos falar do sistema de punição da agência agora? Não tem julgamento, não tem direitos humanos, nada. Não, ele é jogado primeiro numa ilha de isolamento e, como isso não quebra o espírito dele, ele é despachado para a Hibernity, que é a verdadeira masmorra tecnológica do BTC. E a Hibernity redefine completamente o conceito de horror punitivo. Não é um campo de trabalhos forçados normal com picareta e pedra. É um laboratório de extração de intelecto. A genialidade do autor aqui é mostrar como a tecnologia avançada pode tornar a tortura totalmente estéril e sistemática. O Grade acorda completamente depilado, imobilizado, sendo nutrido por via intravenosa. E ele descobre aquele pesadelo na cabeça dele, certo? Sim, ele descobre que tem 934 microagulhas inseridas cirurgicamente direto no córtex cerebral dele. E ele fica ali à mercê de uma inteligência artificial gigantesca, com braços robóticos que não tem a menor pressa e zero empatia. Pera, eu preciso entender a mecânica por trás desse terror. Por que o BTC gastaria recursos tão absurdos só para causar dor física num cientista brilhante? Qual é o objetivo funcional dessas agulhas no cérebro dele? É que a genialidade macabra do negócio é que não é só para causar dor. Eles estão fazendo engenharia reversa da mente humana. O problema do BTC é puramente logístico. Mentes brilhantes como a do Tesla ou do Grade vêm com consciência, com livre-arbítrio, com noções fortes de certo e errado. O BTC quer inovação criativa, mas detesta a insubordinação moral. Querem o intelecto, mas não o ser humano por trás dele. Exatamente. O objetivo daquela IA na Hibernity não é arrancar uma confissão do prisioneiro, é mapear meticulosamente como as sinapses de um gênio operam, através de dor e resolução forçada de problemas. Eles querem usar a biologia do Grade como hardware puro para construir um computador quântico biológico. É mercantilizar a alma humana mesmo, criando um processador de carne que resolve equações sem questionar a ética de nada. Isso é profundamente perturbador. É transformar a pessoa num algoritmo preso no próprio crânio, sem controle do próprio corpo. Mas é aí que a resiliência humana surpreende. Mesmo sofrendo essa tortura absurda, o Grady acha uma falha arquitetônica no sistema de isolamento da IA. Ele usa uns filamentos microscópicos para estabelecer comunicação com um prisioneiro da cela do lado, um cara que ele chama de Art. E é nesse ponto que a escala temporal da conspiração bate forte em quem acompanha a história. Ah, esse momento é de arrepiar. Sim, porque o Art revela que está preso ali na Hibernity porque ele inventou a fusão nuclear a frio. E o detalhe mais devastador de todos: ele fez isso em 1985. Imagina o impacto disso. É aí que a gente entende o verdadeiro custo social do BTC operando nas sombras. Uma fusão nuclear viável em 85 teria reescrito o século XX inteiro. As implicações geopolíticas e ambientais são enormes. Trilhões de dólares gastos em guerras por petróleo no Oriente Médio poderiam simplesmente não ter existido. O aquecimento global não seria a crise de hoje. As coisas seriam tão diferentes. Pois é.
O Arche é a prova viva e muito agonizante de que a estagnação tecnológica que a gente vive no mundo real não é um limite da ciência. É uma construção artificial imposta por uma força externa para manter quem tem o poder no topo da pirâmide. Isso gera uma revolta imediata na gente. A escassez de recursos, o sofrimento ligado à falta de energia, é tudo artificial no livro. E enquanto a humanidade na superfície vive nessa ilusão de escassez total, os carcereiros nadam em milagres da física. Tem uma cena que mostra essa disparidade muito bem. Enquanto o Grade está apodrecendo no subsolo, o BTC testa o espelho de gravidade dele em escala aberta no oceano. Eles miram num barco pesqueiro chamado San Miguel. Uma demonstração de força totalmente assustadora. Sim, a água do mar simplesmente forma um cone gigante em direção às nuvens. A gravidade da Terra é anulada ali e milhões de litros de água sugam o barco e a tripulação aterrorizada para o céu. Fica tudo levitando num vórtice no meio do espaço aéreo. Visualmente deve ser um espetáculo cinematográfico incrível, mas narrativamente mostra que a assimetria de poder é intransponível. O Hedrick usa essa mesma tecnologia logo depois para chantagear o alto escalão da defesa dos Estados Unidos. Ele levita submarinos nucleares inteiros e intercepta mísseis balísticos como se fosse brincadeira de criança com brinquedo de plástico. Caramba, ele humilha os militares de uma forma humilhante mesmo. Total! Ele prova para o governo americano que o BTC não responde a presidentes, a constituições ou exércitos convencionais. Pelos padrões do BTC, as forças armadas do século XXI são tipo homens das cavernas atirando pedras contra deuses invisíveis. O abismo tecnológico é tão grande que o governo oficial vira refém no próprio país. E é contra esses deuses invisíveis que os prisioneiros têm que lutar. Com muita astúcia, os chamados resistores da Hibernate criam uma cadeia de eventos improvável que permite a fuga do Grande durante um transporte logístico. Ele escapa, mas cai num mundo que não oferece segurança nenhuma. A paranoia sobe para níveis absurdos porque o BTC não usa cachorro farejador ou viatura de polícia. Eles usam frequências de rádio e métodos que a gente nem sabe que existem. E para tentar dar o alarme, o Grande entra em contato com a agente do FBI, a Denise Davis, que investigava os destroços do ataque inicial na Tirality Labs. E tentar convencer uma agente federal de que o BTC existe só como delírio psiquiátrico total, né? Mas aí, o Grande joga uma carta perturbadora. Ele conta para Davis sobre os clones do Morrison. Os clones são um pesadelo à parte na narrativa. Demais. O BTC precisava de uma força de intervenção letal, leal e irrastreável. A solução tecnológica que eles acharam: clonagem militar em massa. O Morrison original foi um operador de forças especiais de elite nos anos 80. O BTC pegou o DNA dele, melhorou tudo e reproduziu esse cara milhares de vezes. O exército invisível do BTC é todo de caras altos, loiros, idênticos, criados em tubos de ensaio sem nenhum laço familiar com o mundo de fora. Eles só têm lealdade à mentira necessária. E essa luta na estrada é totalmente injusta. Quando a agente Davis tenta usar o falso terrorista Cotton como isca, o BTC decide limpar o tabuleiro. O confronto na rodovia entre a escolta do FBI e o BTC não é um tiroteio comum, é um abate. Eu fiquei obcecado tentando entender o armamento que os clones usam, porque não tem pólvora. Nem um pouco de pólvora. Quando, silenciosamente, ele usa armaduras que desviam até a luz, deixando o cara praticamente invisível. E eles têm armas psicotrônicas que fritam o sistema nervoso de longe, sem disparar um único projétil. E a arma principal deles é o que o autor chama de indutor de cinzas, que é apavorante. Sim. Rompe as ligações moleculares da matéria orgânica. A pessoa entra em combustão celular instantânea. O subsecretário McKellen e um monte de agentes federais viram pó cinzento na hora. O BTC não limpa a cena de crime. Eles desintegram a evidência e as testemunhas usando física avançada, não deixando rastro balístico nenhum. Com todo esse poder irrestrito, a única forma de derrubar um sistema fechado assim é de dentro para fora. E é aí que entra a Alexa. Ela é uma agente do BTC que foi geneticamente modificada e criada desde criança pela agência, e ela acreditava piamente que estava protegendo e salvando o mundo. Até que a ilusão dela quebra de um jeito brutal.
Isso. A desconstrução da lealdade dela é fascinante de acompanhar. A Varuna, que é uma inteligência artificial do próprio BTC, que conseguiu transcender a programação e criar empatia, vaza as gravações confidenciais das torturas da Hibernate para ela. A Alexa vê a profunda sociopatia do Hedrick e percebe que eles são sádicos de terno e gravata. O choque é devastador e ela deserta no momento mais crítico. Ela usa as armaduras de gravidade do BTC para interceptar a execução do Greg do Cotton e salva os dois do massacre. Eles acabam fugindo para um frigorífico industrial abandonado em Chicago para se esconder. Mas esse refúgio no frigorífico mostra uma verdade muito clara e assustadora. Não tem mais onde se esconder na Terra. Quando o Império das Sombras percebe que a narrativa dele está desmoronando, especialmente com o governo americano acordando para o massacre na rodovia, eles não recuam. O Hedrick entra num desespero tático e dobra a aposta. Se ele não pode operar escondido, ele vai impor submissão através do terror absoluto. Ele inicia a fase letal do chamado Plano Kratos. E o Plano Kratos é basicamente a aplicação em escala catastrófica da invenção inicial do Grade. O Hedrick instala matrizes gigantescas de reflexão gravitacional e mira direto na cidade de Detroit. O objetivo não é destruir o mundo de uma vez, mas causar tanto terror físico que o governo vai implorar pela intervenção do BTC. Ele cria uma arma usando a própria gravidade da Terra. Sim, bairros inteiros, fundações de concreto, arranha-céus, quarteirões inteiros de Detroit começam a ser arrancados do chão e atirados para o espaço. Eles invertem a gravidade local, lançando a infraestrutura com os habitantes lá para o céu, criando um caos incalculável. É o ambiente natural sendo usado como arma de destruição em massa. Então, para frear esse evento de extinção localizada, o nosso trio improvável Grady, Alexa e o Cotton não tem outra escolha a não ser o ataque frontal suicida. Eles invadem o coração da infraestrutura do BTC. Uma torre inexpugnável projetada sem janelas e blindada com camadas de diamante agregado, que não dá para perfurar com armas normais. Mas o maior choque do Grady não é a segurança armada lá dentro. É quando ele consegue chegar no núcleo da máquina Kratos. O homem que está operando a destruição de Detroit é o Bert Alcott, o antigo professor e parceiro de laboratório dele. Nossa, essa revelação dói só de imaginar. É o clímax filosófico do livro. O Alcott, que era um idoso fragilizado que usava bengala no início da história, está ali rejuvenescido no auge de uma nova vida biológica. A traição é total ali. Ele vendeu a alma em troca da juventude. Vendeu totalmente. Ele não foi enganado ou torturado. Ele topou os termos do BTC voluntariamente. Ele sabia do destino do Grady na Hibernate o tempo todo. Em troca de recursos infinitos e do prêmio máximo, que é reverter a propriedade, o Alcott vendeu a integridade, os alunos e o planeta. Ele preferiu ser um deus imortal numa jaula de ouro do que um mártir no mundo real. Dá um embrulho no estômago ver um mentor fazer isso. O contraste entre a resiliência do Grady e a capitulação do Alcott dá o peso dramático exato para o clímax frenético que acontece depois. Porque aí a física vira o campo de batalha. O autor descreve uma luta em queda livre a 30 mil pés de altitude. Alexa lutando corpo a corpo contra a versão principal do Morrison, que está vestindo uma armadura de diamante agregado. As matrizes de gravidade em volta do prédio entram em um colapso, criando bolhas onde cima vira abaixo numa fração de segundo. E a justiça poética da morte do Hedrick é impecável no meio dessa bagunça. A ideologia dele toda era baseada no controle absoluto das forças da natureza. E no fim ele não morre por um tiro ou no meio de um monólogo de vilão. Ele é esmagado pela própria tecnologia. A máquina sai do controle e os vetores de força esmagam ele. Simultaneamente, o Grady hackeia o sistema do Kratos e consegue interromper o processo, salvando o resto de Detroit de ser atirado para o vácuo. Com a cabeça do Leviatã cortada e a torre em colapso, o manto de invisibilidade do BTC finalmente cai. O governo e as Forças Armadas dos Estados Unidos não têm mais os satélites bloqueados e coordenam uma invasão maciça à ilha remota, estourando as portas de segurança da Hibernate. E essa cena é monumental. Significa a liberação não só de prisioneiros, mas de mentes como a Duarte e de centenas de outros gênios.
É como abrir uma represa que está segurando 4 décadas de inovação humana incalculável. E o epílogo leva a gente direto para o impacto desse rompimento, saltando 7 anos no tempo. A mudança é radical e fundamentalmente muito otimista. A gente encontra o John Grady não como um prisioneiro, mas como pai. Ele passeia com a filha dele que se chama Varuna, homenageando a inteligência artificial que ajudou a derrubar o BTC. O mundo ao redor transborda com patentes libertadas, a fusão a frio acabou com a pobreza energética, as doenças recuaram, o transporte foi redefinido, um mundo completamente novo. Completamente. A tese central consolida a frase do escritor William Gibson que abre o livro, dizendo que o futuro já chegou, só não está distribuído de forma uniforme. O autor escancara os perigos de deixar instituições monopolizarem o progresso dizendo que é pela segurança nacional, quando o conhecimento é restrito à humanidade domesticada e submetida à tirania, simples assim. É um encerramento genial, que amarra toda a complexidade tecnológica com maestria e deixa um eco na mente que é muito difícil de ignorar quando a história acaba. Afinal, a ficção especulativa serve de espelho para a nossa realidade. É de se imaginar o que está trancafiado nos cofres intelectuais do mundo agora. Se hoje pela manhã, num laboratório qualquer, uma equipe encontrasse a fórmula exata para neutralizar o envelhecimento celular, ou a equação para ter energia infinita de graça, será que a gente saberia disso amanhã? Fica a grande dúvida, né? Com certeza. Ou será que tem forças silenciosas, corporativas ou governamentais com poder suficiente para decidir que o mundo ainda não está pronto e confiscando esse avanço? Fica a reflexão para quem acompanha a nossa discussão sobre quem, afinal, detém as chaves do nosso amanhã. E quanto do futuro que sonhamos já pode estar escondido por aí no escuro.